Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de Páscoa. Eu convido a você e a sua família a abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós estaremos lendo os 12 primeiros versículos. Lucas, capítulo 24, os 12 primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E te louvamos porque ao 3º dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós, Senhor, neste domingo, de uma forma especial, estamos celebrando isso. A ressurreição de Jesus e a sua vitória. Pai querido, nós confessamos neste momento os nossos pecados. Confessamos as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Sabemos, Pai, que temos pecado diante de Ti e pedimos ao Senhor que, pelo poder do Teu Espírito, pedimos ao Senhor que esteja abrindo os nossos olhos para que possamos ver claramente os nossos pecados e nos arrependermos. Porque sabemos, Pai, que contemplar os pecados e deixá-los é uma obra do Teu Espírito em nossas vidas. Agora pedimos ao Senhor também que convença a cada um do poder remidor do sangue de Jesus Cristo, porque cremos que a sua morte na cruz foi suficiente e eficaz para nos dar o perdão, a vida eterna. Pai querido, nós te glorificamos por isso e te louvamos, porque Jesus ressuscitou. Nós estamos hoje reunidos em nossas casas, em família, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo agora, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, estar adorando ao Senhor através de um hino. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora
hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Para a nossa mensagem, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós estaremos lendo os 6 primeiros versículos. Mateus, capítulo de número 28, nós estaremos lendo os 6 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos por Jesus e pela sua ressurreição. E agora, Senhor, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Rogamos a tua graça edificadora. Fortalece a fé do teu povo agora. Enche o coração do teu povo de fé, pelo ouvir da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é este: o túmulo vazio, triunfo, esperança e glória. O túmulo vazio, triunfo, esperança e glória. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa. O sacrifício vicário aconteceu numa sexta-feira. Hoje, domingo de Páscoa, celebramos a vitória, celebramos a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é para a igreja motivo de celebração, de festa, é motivo de festa. Muitas pessoas zombam quando se fala de ressurreição. Muitas pessoas já riram na minha face quando lhes falei acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a pregação dos apóstolos, vemos que enquanto eles pregavam e falavam da ressurreição, alguns criam, mas muitos zombavam do que eles diziam. Isso sempre foi assim. Humanamente falando, não há solução para a morte. Humanamente falando, não há solução para a morte. O ser humano não consegue ver ou encontrar solução para a morte. Parece que nem mesmo os heróis da Marvel vencem a morte. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte de uma vez por todas, através da sua ressurreição num domingo. Desde então a igreja se reúne aos domingos para celebrar a ressurreição do Filho de Deus. Portanto, queridos, qual o significado da ressurreição de Jesus para nós? Porque nós celebramos a sua ressurreição. Porque este domingo de Páscoa, de uma maneira simples, deixe-me pontuar 3 coisas: triunfo, esperança e glória. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é triunfo. A ressurreição de Jesus foi o seu triunfo, a sua vitória. Quando Jesus estava na cruz e quando ali morreu, o que todos pensavam foi: acabou, a morte venceu. Ele morreu numa sexta-feira, no sábado, o seu corpo permaneceu no sepulcro.
todos estavam desesperançados. A conversa entre os seguidores de Jesus era: tudo foi um sonho, e o sonho acabou, ele morreu. Mas no domingo, pela manhã, nós vemos no texto que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Pedro, em sua pregação lá em Atos 2, diz que ele rompeu os grilhões da morte, ele rompeu as algemas da morte. A palavra grilhões aponta para dores. Quando Pedro fala lá em Atos a respeito de Jesus Cristo ter rompido os grilhões da morte, isso mostra que Jesus Cristo venceu todas as dores da morte, ele findou com as dores da morte. E Pedro diz lá em sua pregação em Atos 2, que a morte não pôde detê-lo, ela não pôde segurá-lo. Jesus triunfou sobre a morte, para que eu e você também triunfemos sobre ela. A morte tão assustadora já foi vencida. Quando Jesus voltar, ele tirará dos túmulos todos os crentes. Ele tirará do túmulo todos os homens, todos aqueles que nele creram para a vida eterna, receberão dele vida e vida em abundância, como está lá em João capítulo 10, versículo 10. É isso que celebramos no domingo de Páscoa, a vitória. Celebramos o triunfo de Jesus sobre a morte, e o maior símbolo disto é o túmulo vazio. O anjo disse às mulheres: venham ver aonde ele estava. Ele não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. Venham ver que o sepulcro está vazio. Então, queridos irmãos, como disse o apóstolo Paulo, nós também dizemos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo, ele ressuscitou. A sua ressurreição é triunfo, é também o nosso triunfo. Então, em primeiro lugar, queridos, vemos nas Escrituras que a ressurreição de Jesus é triunfo. Em segundo lugar, vemos que a ressurreição de Jesus é esperança. Uma frase bem difundida é: para tudo há esperança, menos para a morte. Quantas vezes você já ouviu esta frase? Eu já a ouvi muitas vezes. Assim, a morte para muitos é o fim de tudo, o fim da esperança. As pessoas dizem: eu tinha esperança, mas ele ou ela veio a morrer. Quando Jesus morreu, todos os seus discípulos também ficaram assim, sem esperança. Os seguidores de Jesus ficaram sem esperança. A morte de Jesus os deixou abatidos. Nós vemos isso no contexto. Nós vemos isso ao ver as mulheres indo ali ao sepulcro. Só que no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. E a sua ressurreição trouxe de volta a esperança. Com a sua ressurreição, a esperança foi renovada. Com a sua ressurreição, uma viva esperança tomou conta de todos os corações. A chama da esperança reacendeu. Na ressurreição de Jesus está a esperança de todos os crentes. Veja comigo o texto de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa esperança, como diz aqui Pedro na sua primeira epístola, vem a nós, chega até nós, é dada a nós por causa da ressurreição de Jesus. Há uma canção que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. A ressurreição de Jesus é a certeza de que todos aqueles que nele creem, ainda que morram, tornarão a viver. A nossa esperança vai além desta vida.
Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança se limitasse a essa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança vai além desta vida. Os crentes do passado ressuscitarão. Se nós morrermos, ressuscitaremos. A morte não pode jamais roubar do crente a esperança, pois pela fé aguardamos as promessas. Pela fé aguardamos a promessa da ressurreição e aguardamos, como diz lá no texto que lemos agora em 1 Pedro, a herança que Deus tem preparado para nós. O domingo de Páscoa nos faz lembrar que a esperança além da morte. O túmulo está vazio. O anjo disse às mulheres: venham ver aonde ele estava. O túmulo está vazio. O túmulo daqueles que morreram na fé. Quando Jesus voltar, também ficarão vazios e serão deixados para trás. Por isso é importante morrermos em Cristo. É importante morrermos com Cristo. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus é triunfo. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é esperança. E em terceiro e último lugar, a ressurreição de Jesus é glória. Na morte não há glória. Ainda que alguém morra como mártir pelo Evangelho ou pela pátria, a morte sempre será em glória. Isso porque a morte representa o pior que pode haver. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava sofrendo humilhação. A Bíblia diz que na cruz ele estava recebendo sobre si as nossas maldições. Ele se tornou ali, enquanto estava na cruz, maldito de Deus em nosso lugar. Seus inimigos viam sua morte como triunfo. Seus inimigos estavam triunfando, pareciam estar triunfando sobre ele. Os que o entregaram para ser crucificado alcançaram seu objetivo. O inferno parecia estar vencendo. Se a morte é em glória, como nós vemos lá em Isaías 53, os sofrimentos de Cristo e toda a sua humilhação, se a morte é em glória, a ressurreição é glória. Através do ato da ressurreição, Jesus estava dizendo a todos os seus algozes: basta, acabou. Ele ressuscitou para ser glorificado. A sua humilhação o levou à sua exaltação. Na pregação de Pedro, lá em Atos 2, a partir do versículo 32, Pedro diz que ao ressuscitar, Jesus foi exaltado. Ele agora está como exaltado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Todos os seus inimigos, diz Pedro lá em Atos, todos os seus inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. Ele reina sobre tudo. Diz Pedro lá no versículo 36 de Atos 2, agora, após ter ressuscitado, ele se tornou Senhor e Cristo. De maneira semelhante, meus irmãos, a igreja que milita aguarda a ressurreição dos seus mortos e a glorificação. A nossa esperança, a nossa grande esperança de glória está na ressurreição. Eu repito, biblicamente, a grande esperança de glória da igreja está na ressurreição. Não seremos glorificados como Jesus o foi, pois ele está à destra de Deus, como dissemos, ele é Senhor e Cristo, mas seremos glorificados no sentido de que os nossos adversários verão a nossa vitória. Entraremos no reino dos céus, receberemos um corpo glorificado. E talvez você não tenha pensado sobre o significado disso, ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado é um corpo sem o pecado, sem as manchas do pecado e sem as consequências do pecado. O pecado será retirado de nós de uma vez por todas e todas as suas consequências serão retiradas de nós de uma vez por todas. Nós viveremos uma vida glorificada. Nunca mais sofreremos as dores do pecado e da morte. Mas eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus num último texto, Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 17, diz assim, nós vamos ler os versos 17 e 18. Romanos 8,
versículo 17, diz assim: ora, se somos filhos, e eu e você somos filhos, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso na segunda vinda. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso, queridos irmãos, é fruto, é conquista da ressurreição de Cristo. Mas veja ainda Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 30. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 30, diz assim: aos que predestinou, ou seja, antes da fundação do mundo, aos que predestinou, a esses também chamou, ou seja, aqueles que foram predestinados, foram por Deus alcançados no tempo e na história. Deus os chamou, assim como Deus chamou Moisés para servi-lo, assim como Deus chamou Jeremias, assim também Deus chama os crentes para servi-lo, para estarem com Cristo. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. A justificação aconteceu na sexta-feira, quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação foi conquistada na ressurreição. Ela já foi conquistada, mas ela nos será dada. Partilharemos da glorificação de Cristo no seu retorno, na segunda vinda. Mas veja, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus significa para nós, e concluindo, a ressurreição de Jesus significa para nós triunfo, esperança e glória. O anjo disse às mulheres: vejam, ele não está aí, no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Venham ver. Por isso, o domingo de Páscoa é para nós um dia de celebração. Há uma canção antiga que diz: vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Quando um time vence, vence com ele todos os seus torcedores. Vence com ele todos aqueles que acreditaram na sua vitória. A Bíblia diz que o triunfo, a esperança e a glória de Cristo é dada a todos aqueles que nele creem. Os incrédulos não têm parte com Jesus, não entrarão no reino, ficarão fora, contemplando a festa dos glorificados. E o que eu digo a você, eu digo: creia em Jesus e o tenha seriamente, com temor, como único Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Entregue sua vida totalmente a Ele. Todo aquele que crê em Jesus tem uma visão diferente a respeito da vida e da morte. Para os que creem em Cristo, o morrer é lucro e o viver é Cristo, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 22. Triunfo sobre a morte, só em Jesus. Esperança além da morte, só em Jesus. Glória após a morte, só em Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa, onde o teu povo, domingo no qual o teu povo celebra a ressurreição de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus Cristo triunfou e no seu triunfo está o nosso triunfo. Te louvamos porque Jesus Cristo ressuscitou e na sua ressurreição está a nossa esperança. Te louvamos porque Jesus foi glorificado e porque cremos em Cristo, também seremos glorificados, como vimos, Senhor, na Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua bênção para o Teu povo. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos leve a uma rendição total ao Cristo vencedor. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos, vamos agora estar cantando um hino de celebração à ressurreição de Cristo. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Pai querido, nós te louvamos pela ressurreição de Jesus e porque as bênçãos dessa ressurreição, as conquistas dessa ressurreição são aplicadas a todos aqueles que creem. Pedimos, Pai, a tua misericórdia sobre o teu povo nesses dias de Covid. Pedimos, Pai, refreia este vírus. Sabemos, Pai, que tu és soberano, tudo está sob o teu controle. Por isso clamamos ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, e refreia este vírus. Pedimos, Pai, livra as famílias desta casa do mal, em nome de Jesus, pois teu reino, o poder e a glória. E rogamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo, visita a nossa nação, dá sabedoria aos nossos governantes, federais, estaduais, municipais, dá sabedoria àqueles que estão sob o nosso governo, para que tomem medidas sábias nesses dias. E agora, Pai, abençoe o teu povo. Temos uma semana pela frente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém.
Meus irmãos, nosso culto está encerrado, mas eu tenho aqui alguns avisos rápidos. Aqueles que querem contribuir com a igreja, aqueles que querem dizimar e ofertar aqui nesta casa, os irmãos que são membros dessa igreja já têm feito isso. Você pode fazer isso através do QR Code. Há um QR Code aí disponível para você. Você pode dizimar e ofertar através do QR Code. Você tem também aí as contas bancárias da igreja. Você pode contribuir através de transferências bancárias, e especialmente o Pix. O Pix tem sido muito usado para isso. Então você tem aí o CNPJ da igreja e você pode abençoar esta obra através do Pix. E pedimos a vocês que nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos o Facebook, temos também o YouTube, onde as nossas pregações são colocadas. No Facebook nós constantemente colocamos mensagens e também pregações. E temos também o Instagram. Então você pode nos acompanhar através das redes sociais. Pedimos que sempre que possível você compartilhe as mensagens e as pregações. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos dê uma boa semana, que Ele nos guarde e nos fortaleça. Um abraço a todos.